Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Gente de Negócios. É um prazer estar na tua companhia nessa quarta-feira e nós vamos estar juntinho até as 4 horas da tarde. E hoje nós temos convidada especial, ela que é nutricionista, vamos falar com Kelly Oenig, ela que é nutricionista materno-infantil, palestrante, escritora, educadora, terapeuta alimentar pelo Instituto de Nutrição Comportamental e Disciplina Positiva. Gente, é um currículo bem extenso. Então vamos ter uma conversa bem legal, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos conhecer os desafios nessa área e também vamos ter dicas, bastante dicas para você que tem seu filho e tem dificuldade de se alimentar. Fica com a gente que hoje está bem interessante o programa Gente de Negócios e eu aguardo a tua participação no 4799-417750. Agora são 3 horas e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Resgate. Agradeço a tua companhia. Seja muito bem-vinda, Kelly. A Kelly não quer ser chamada de doutora? Só Kelly tá ótimo, né? Vamos deixar o doutor para quem tem doutorado. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é bem apertada, né? Mas você tirou um tempinho aqui para estar com a gente aqui, falando sobre negócios, empreendedorismo, falando também, dando dicas, né, para as mães que com certeza tem mães ouvindo que tem filhos que precisam de dicas. Não, se o seu filho tem problema com alimentação, hoje tá imperdível o nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite e a participação. Eu gosto muito, acho muito importante e válido estarmos aqui para difundir um pouco sobre a nutrição infantil e a importância dela, né? Certo, então vamos conhecer um pouquinho a Kelly. A Kelly é de Joinville, é casada, tem filhos. Conta pra gente, Kelly. Apresente-se. Joinvilense? Sim, eu sou joinvilense, sou casada há 12 anos com o Adriano. Tenho uma filha que se chama Lorena, que acabou de fazer 5 anos agora, comecinho de agosto. E eu sou formada em nutrição não tem muito tempo. Olha, recém-formada. Eu fiz uma mudança de carreira. Pois é, você é formada em Direito. Sim, em 2010 eu formei em Direito. O meu marido é da área jurídica, né? E em 2010 eu formei em Direito e o meu sonho era ser juíza. Olha só. Eu trabalhei como assessora de juiz por 4 anos. E, inclusive, de quando eu estava no 10º semestre da Faculdade de Direito, eu já tinha passado na prova da OAB. Sabe aquela prova difícil? Sim. Da Ordem dos Advogados do Brasil? Olha, tem pessoas que eu conheço que já estão na 3ª tentativa e ainda não conseguiu. Eu falei, meu Deus, é difícil. É difícil, é difícil, bem difícil. Mas eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito focada. Então, acho que é um hiperfoco meu, o estudo. E então, no 10º semestre, eu já havia passado na prova da OAB, tirei a credencial, mas eu não atuava, porque eu decidi e optei seguir pela carreira pública. Então, eu era assessora de juiz e fui assessora de juiz durante 4 anos. E numa dessas minhas assessorias com o Dr. Gui, que é um juiz sensacional, que eu tenho o maior respeito por ele e admiração, eu vim trabalhar em Joinville e troquei de juiz. E eu decidi sair para estudar para concurso. Eu já tinha reservado um dinheiro, falei, vou sair para ser juíza, que agora eu quero só estudar para concurso. Você gostava da área? Amava. Era tudo que eu queria fazer, era ser juíza. Eu trabalhava em gabinete, era aquilo que eu queria. Já se sentia uma mulher realizada? Sim, realizado. E lá, né, estudando para concurso, é muito difícil. Parece que você vai pirar, porque eu cronometrava horário para ir no banheiro, para comer. Então, era muitas horas de estudo, né? 20 minutos de intervalo, tudo cronometrado. Nossa, que disciplina, hein? Bem disciplinado. E chegou num determinado momento que eu pensei que eu ia pirar, né? E meu marido falou, Kelly, você precisa fazer uma atividade física. Nessa época você já era casada? Já era casada, já estava com meu marido. Você precisa fazer uma atividade física, precisa se alimentar melhor. Precisa se alimentar melhor. Na época eu tava, acho que 9 quilos acima do peso que eu tenho hoje, que hoje eu mantenho. E estudante de concurso público come o quê? Chocolate, né? Chocolate e Coca-Cola. O dia inteiro. E eu resolvi ir pra academia. Muito a contragosto, resolvi ir pra academia. E comecei a estudar um pouco sobre nutrição.
para melhorar minha alimentação, porque eu vi o quanto a alimentação influenciava nos meus estudos e também na parte da memória. Então eu falei, vou estudar um pouco. E comecei a gostar. E então eu resolvi fazer por hobby. Era hobby. Nutrição. E comecei a faculdade. E no meio da faculdade não me apaixonei, guria. Agora sim, eu fico pensando, uma pessoa já na área, atuando na área, porque querendo não é um mercado difícil, né, a advocacia. Você já estava atuando na área, já estava formada, já tinha sua a OAB. E o que as pessoas te olharam e dizem, você tá louca? Sim, você tá louca? O que você tá fazendo aqui? Você é advogada, quer ser nutricionista, tu quer ser juíza, né? Porque tu imagina, então, hoje a carreira jurídica tem um status. Eu acho que sempre teve, Teve né? um status, tem um status e uma estabilidade. E eu lembro que meu pai, na época, era vivo, hoje ele é falecido. Alguém na área? Não. Na tua família, nessa área? De nenhuma das duas áreas. Meu pai tinha 2 negócios e faliu 2 empresas. Faliu as 2 empresas que ele tinha. E ele resolveu, então, comprar um caminhão e comprou outro caminhão. E um dos caminhões ele tinha colocado um funcionário para trabalhar e no outro ele dirigia. E numa das viagens ele sofreu um acidente e faleceu. E ele não viu eu formar em nutrição. Nem conheceu minha filha. Você... Mas ele soube que eu estava indo para nutrição. E o meu pai sempre foi um grande incentivador. Ele nunca disse assim para mim: "Você é louca? O que você tem na cabeça? Vai largar o concurso público, uma carreira que vai te dar estabilidade, que vai te dar um ótimo salário. Você vai largar isso para fazer nutrição, ser nutricionista?" Tipo, eu nem sei o que é nutricionista, coitado, eu nem sabia. Nunca ele falou isso para mim. Ele nunca. acreditava, né? Ele acreditava. Eu acho que é isso, sabe? Acreditar. Então, eu comecei a faculdade de nutrição com 29 anos. Eu ia fazer 29 anos quando eu comecei nutrição. Tinha formado em 2010 no Direito. Você formou em Direito com quantos anos? 23. Novinha, 23, né? 24. Ainda. 23 para 24 eu formei. E como eu já tinha OAB, eu fiquei sob júdice. Então, no dia da formatura, eles chamaram para fazer uma homenagem. As pessoas que já tinham conseguido passar na prova. Então, eu já tinha saído na frente, porque eu só estava esperando formar para tirar a minha credencial. E aí, estava livre, eu podia advogar, caso não passasse numa prova para trabalhar com juiz. Porque os juízes também exigem muitos uma prova. Então, eu fiz essa prova, passei, fui trabalhar com o Dr. Gui e fiquei 4 anos trabalhando com ele. Antes disso, eu já tinha sido estagiária de juiz. E quando eu saí, fui fazer a faculdade de Direito, fui fazer a faculdade de Nutrição, aí eu fui advogar. Então, eu estava advogando e fazendo nutrição. E eu era a tia da turma, né? 29 anos, formada atuando, né, no Direito como advogada, eu era a tiazona lá. Então, eu sempre fui a que sentava primeiro na fila, no máximo na segunda carteira. E como que você conseguia conciliar o teu tempo com nutrição, com já de uma carreira profissional? Eu não tinha filho. Simples, né? Mas com um filho, tudo fica muito mais difícil, apesar de ser inspirador. Foi a minha filha que me trouxe para a nutrição materno-infantil. E eu sou grata à minha filha e à minha filhada, porque começou com a minha filhada. E aí depois eu engravidei. Primeiro minha irmã engravidou e me chamou para Dinda, da filha dela. Você começou a se interessar por nutrição, tentando melhorar a tua alimentação e aí... Pro concurso. Para estudar pro concurso. Só que aí durante a faculdade... eu comecei a gostar de fisiologia, de bioquímica. Eu falei, uau, é assim que funciona o nosso corpo. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu falei, talvez não seja o direito que eu queira. E por muito tempo eu fiquei malzona por achar assim que, o que as pessoas vão falar de mim? Eu vou abandonar tudo isso. Olha o que eu construí em todos esses anos. Para dizer que agora eu vou seguir nutrição, vou ser nutricionista, porque eu me apaixonei. Será que eu não estou sendo uma adolescente inconsequente? Mas sabe, meu marido sempre foi um grande incentivador meu também. Ele, em nenhum momento, ele... me podou. Disse, não, fica no direito. Não, vai estudar. Então, ele dizia assim, segue o teu coração.
E eu fui. E eu posso te dizer, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tu sabe que no sábado nós saímos juntos? Dificilmente a gente sai, né? À noite, sozinho, só o casal. Ah, que legal. Isso é importante. É importante ter um tempo só do casal. E agora a gente tá tirando um tempo pra gente, assim, tentando tirar sempre um tempinho pra nós. E fomos no restaurante que a gente se conheceu no primeiro dia. Ai, que lindo, que romântico. É bem romântico. Há 12 anos no Biergarten. E daí nós dois lá sentados, eu olhei pra ele e falei assim: tu já imaginou que nós estaríamos 12 anos depois, onde a gente tá hoje? Se alguém chegasse aquele dia na nossa mesa e dissesse assim: daqui a 12 anos, Kelly, tu vai estar formada em nutrição. Eu ia dizer: quê? Trabalhando com criança? Para, eu nem queria ter filhos. Eu ia dizer: cara, filho, criança, que pé no saco. Olha isso. Pra ver como muda, né? Muito, muito. E como a gente muda pra melhor, e que bom. E casada há 12 anos, trabalhando na nutrição com uma filha de 5 anos, uma filhada, morando em Piraberaba, quase numa chácara, no meio do mato. Piraberaba é lindo. É lindo, é lindo. Parece até outra cidade, né? No pé da serra. É lindo. Eu falei pra ele: tu imaginou tudo isso? Ele falou: não, mas a Lorena foi o melhor presente, ele falou, que a vida nos deu. Falei: com toda certeza. E eu agradeço, porque é por ela a maternidade nos transforma, né? Sim. E ela me transformou. Então, no meio da nutrição, da faculdade, a minha irmã me ligou e falou: Kelly, eu tô grávida. Chorando, desesperada. Você já estava cursando? Já estava cursando nutrição. E ela estava um pouco acima do peso nessa época. Eu já estava cursando nutrição. Kelly, eu tô grávida. E chorando, disse: o que eu faço? Agora ela namorava. Falei: Bruna, aconteceu, vai dar tudo certo. E a Valentina, que é minha filhada. E eu fui convidada para ser dinda da Valen e para acompanhar o parto. A minha irmã teve um parto domiciliar. Olha só que diferente, né? Tem Joinville isso? Ou não? Tem equipes que fazem Joinville, mas a minha irmã foi em Blumenau, né? Acompanhada com uma médica, inclusive. E eu acompanhei o parto, então eu vi Valentina nascer. E toda a gestação da Bru, eu acompanhei, como eu estava na faculdade, eu falei: já vou aproveitar e vou usar você para estudo. Então, na nutrição gestacional, eu fiz todo o acompanhamento dela. A criança adquire os mesmos hábitos alimentares da mãe na gravidez? É muito importante essa tua fala. Muito boa pergunta. Quando eu estou fazendo uma anamnese de dificuldades alimentares, porque hoje eu não atuo mais com gestantes, porque eu reduzi muito meu público por causa da agenda, então eu optei por trabalhar só com transtorno mesmo. E quando eu faço anamnese, eu pergunto: como foi sua gestação? Aí me diz assim: Kelly, eu enjoei até o 8º mês. Kelly, eu tive que ser internada para repor, porque nada parava no meu estômago. Aí eu falo: eu digo que a criança trabalha para comer desde a barriga já. Ai, meu Deus. E tem outro fator. Na 17ª semana, o bebê começa a sentir o flavor dos alimentos. O que é isso? É o cheiro e o sabor. Então, o líquido amniótico, ele tem sabor e odor de acordo com o que a gente come. Então, o que a mãe come, o bebê já vai sentindo isso intraútero. A partir da 17ª semana. E as papilas gustativas começam a se formar, o paladar, né, o olfato, porque a gente sabe que muito do gosto retronasal vem do próprio olfato. E aí, daí advinha a importância, então, de uma nutrição gestante. E no caso de enjoar até o 8º mês, e aí o que fazer? É muito difícil, porque né? A gente utiliza das estratégias, mas muitas vezes vem um enjoo acompanhado de vômito, que é a hiperemese gravídica, então essa gestante precisa ser internada muitas vezes, porque ela perde peso, não pode, às vezes já está num peso eutrófico, aí perde, então precisa ter um acompanhamento, mas de fato ela muitas vezes não consegue comer, aí ela fica só no crocante, golinhos de água para não enjoar, mas não existe um estudo, só o meu, né, na clínica, da minha anamnese, que crianças com dificuldades alimentares extremas, como um transtorno alimentar, tipo um TARI, que a criança come números limitadíssimos de alimentos, vamos supor aqui 5, tipo só fica naquilo, de determinada marca, determinada textura, escolhe por
por tipos de cor, ou por sabor, ou por textura, ou marcas. Então ela seleciona. Existe um transtorno alimentar para isso, que se chama TARI, que, claro, é bem mais profundo, né? Estou só dando uma pincelada no assunto, mas é muito comum ouvir da mãe essa fala. Eu enjoei muito, eu tive muita azia, eu passava muito mal na gestação, então para mim até o 8º mês foi muito difícil, até ganhar. Então aí a gente vê a importância da nutrição para gestante. No caso, já teria que procurar uma profissional, uma nutricionista, para já ter esse acompanhamento desde a gravidez, para não ter tanto problema com a criança, no caso. O ideal mesmo, né, Edith, se a gente for pensar, seria o acompanhamento anterior, né, prévio. Antes de engravidar? Porque muitas pessoas não têm hábitos de vida saudáveis, né? Sim. E quando eu falo em hábitos de vida saudáveis, eu não estou falando em tirar glúten, tirar leite, sem terrorismo nutricional. Estou falando de manejo do estresse, dormir melhor, atividade física, né, descascar mais e desembalar menos. Então, existe hoje, por exemplo, a nutrição para tentantes, para casais que estão tentando engravidar. Então, o acompanhamento é feito com o casal. Eu também fazia esse acompanhamento no início da minha carreira. Mas depois, devido à demanda, eu precisei reduzir, então hoje eu só atendo bebês e crianças e adolescentes. Olha que legal. Então nós estamos conversando com a doutora Kelly Oening, ela que é nutricionista materno-infantil. Então você vai ficar conectado com a gente até às 4 horas da tarde. A gente vai estar com um assunto super legal aqui. Se seu filho tem dificuldade de se alimentar, ela vai estar dando dicas importantes, falar também sobre empreendedorismo. Eu quero também já te apresentar a agenda da igreja Resgate, semanal da Igreja Resgate, é de segunda até domingo. Na segunda-feira nós temos o Dia com Deus, começando às 9 horas da manhã, às 7h30 da noite tem culto O Encontro, às 21h45 tem oração dos grupos pequenos e toda a última segunda-feira do mês tem o Clube 316, que é um culto especial só para homens. O meu esposo chegou esse final de semana impactado com o culto e disse, olha, esse culto foi maravilhoso. Então, Kelly, o teu esposo já está convidado a participar do Clube 316, é toda a última segunda-feira do mês. Na quarta-feira, hoje no caso, tem estudo de quarta. Você quer conhecer mais a palavra de Deus? Então, toda quarta-feira tem estudo bíblico aqui também, às 20 horas tem escola teológica. Na quinta-feira tem programação para adolescente, 2A. E no sábado tem culto dos surdos. Você conhece alguém que tem essa dificuldade de audição? A Igreja Resgate também abraça os surdos. Convida ele aqui todo sábado às 18 horas tem o culto dos surdos e às 20 horas tem uma programação especial para jovens. Esconderijo é o culto de jovens. E no domingo às 9h30 da manhã tem Manhã com Deus e às 18h30 tem o culto da família. A Igreja Resgate fica na Rua Afonso Pena 572. Você vai ser muito bem-vindo a conhecer a Igreja Resgate. Resgate, Igreja Cristã Bíblica, resgatados por Cristo, unidos pelo amor e edificados pela palavra. Obrigada a você que está nos acompanhando de qualquer parte do Brasil. É um programa, a Rádio Resgate é uma rádio web que alcança, olha, estamos com Joinville, Balneário Camboriú, muita gente ouvindo hoje. Então você de qualquer parte do Brasil sintoniza na Rádio Resgate. É uma rádio que toca 24 horas músicas cristãs. E eu quero desde já agradecer a doutora Kelly que aceitou o nosso convite para participar desse programa. É um programa que traz profissionais para falar sobre negócios, para falar sobre a sua área de atuação. E vamos ver, a Joinville é a terceira cidade mais empreendedora do Brasil. Então a gente tem conhecido histórias fantásticas de empreendedores. Eu achei bem legal o texto que a doutora publicou lá no Instagram dela. Eu nem sabia que eu era uma empreendedora. Eu falei, gente, como? Uma empreendedora, olha só quanta coisa legal que ela produz. E sendo que é uma empresa recente, né, doutora? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a clínica, quando surgiu, quanto tempo ela já está atuando. A gente vai para um breve intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu vou te falar sobre a Lírio do Campo. Apresentamos para você a Lírio do Campo, produto de limpeza, lava-roupa, líquidos amaciantes, clareadores, rodos e vassouras. Tudo o que você precisa em um só lugar.
Casa limpa e cheirosa, com produtos de qualidade, você pode receber as suas compras no conforto de sua casa. Faça agora mesmo seu pedido pelo 47984296022. A Lírio do Campo fica na Rua Florianópolis, 1255, Guanabara. Você já conhece a JBC Contabilidade? Há 25 anos atendendo pessoas e negócios e há 10 anos com selo catarinense de qualidade. Abertura de empresas, imposto de renda, abertura de MEI e contabilidade e recursos humanos. Além de consultoria fiscal, conte com a equipe da JBC Contabilidade para o crescimento dos seus negócios. A JBC Contabilidade está localizada na Monsenhor Gessino, 127, no bairro Floresta. Telefone para contato 4799966973. A gente vai para um breve intervalo, mas já a gente volta falando com a doutora Kelly Oening, ela que é nutricionista materno-infantil. Fica com a gente, vamos estar com você até as 4 horas da tarde. Gente de Negócios. Gente de Negócios. Apresentação: Edilene Andrade. Estamos de volta com o programa Gente de Negócios aqui na Rádio Resgate e hoje recebendo a doutora Kelly Oening, ela que é nutricionista materno-infantil. Gente, para conseguir uma agenda com essa mulher foi difícil. Mas deu certo, hoje ela está aqui. Se você tem alguma dúvida, né, se seu filho tem problema para comer, seleciona alimentos, essa é a pessoa certa para te ajudar com essa situação. A doutora Kelly tem vários materiais, a gente vai começar a falar aqui sobre o empreendedorismo dela. Nasceu na pandemia em 2020, Kelly. Como foi que nasceu a Clínica Desenvolver em plena pandemia, onde muitas lojas estavam fechando, muita gente desesperada, trocando até diários para tentar sobreviver à pandemia, e você surge com uma clínica. Conta pra gente. Então, eu formei, pessoal, em 2019, quando a minha filha estava fazendo 1 aninho. 5 de agosto ela fez 1 ano, e a minha formatura, que eu formei em gabinete, dia 11 de agosto. E nesse ano de 2019, eu abri o meu espaço, a minha clínica, o meu espaço, né? Uma sala pequena, atrás do café da minha irmã. E o café da minha irmã foi muito abalado pela pandemia. E logo... A tua irmã que... A minha irmã que estava grávida. Que te levou para nutrição. Isso, que me levou para o infantil. E depois eu engravidei também. Então eu sentia essa necessidade de estudar a nutrição materno-infantil. Me apaixonei e falei, bom, eu quero trabalhar nessa área. Preciso abrir meu espaço. A minha irmã falou, lá nos fundos do café, aqui no Alto Bem, tem lá o depósito, Kelly. Não quer abrir lá? Bora, reformei, pintei, a gente mesmo, arrumei, botei móveis, deixei a coisa mais linda. E tem cozinha. Então, imagino. Meu consultório tinha cozinha. E eu sempre quis uma cozinha dentro do meu consultório. Porque eu falo que a cozinha é o coração da casa. É onde a família se conecta, onde a família se une. Eu tenho uma palestra que eu só falo 1h30 sobre a importância da refeição em família. Eu tava até falando pro Alisson, olha, a partir de hoje que eu tava vendo o teu material, né? Eu falei, cada entrevista a gente aprende uma coisa diferente. Eu falei, uma coisa, a gente vai agora almoçar em família. Desliga a televisão. Agora, uma coisa que eu acho legal que eu vi você falar sobre a criança, ajudar os pais na cozinha, né? Cozinha. Sempre eu faço bolo, né? E aí eu trago o meu pequeno, ele quebra os ovos, ele fica todo importante lá, né? E aí, assim, aí quando o pai dele chega, ele pega o bolo, olha, papai, que eu fiz com a minha mãe, né? Assim, todo orgulhoso. Sim, e é muito importante nesse momento a gente valorizar isso. Uau, né? Que delícia, que bom que você me ajudou. Sua presença foi muito importante para nós aqui na mesa. Você foi muito importante para ajudar a mamãe. Você viu que o trabalho em equipe a gente fez mais rápido? Porque a criança, ela não nasce com chip sabendo. Então isso é ensinado, comer é aprendido. Então estava eu atrás no consultório da minha irmã, final de 2019, comecei a atender, agenda boa, bombando já, porque eu já estava ativa nas redes sociais nessa época. Então minha agenda já estava boa, eu era clínica geral, atendia de tudo. Ainda não tinha se especializado em uma coisa? Isso, ainda não tinha me especializado, tinha formado, falei, vamos lá, o que aparecer eu vou atender. E veio a pandemia em março de 2020. E o café da minha irmã foi afetado pela pandemia. Logo, eles iam precisar entregar o imóvel. E eu ia ser despejada também, porque eu estava no depósito da minha irmã, vamos assim dizer. E
nesse meio tempo eu tava procurando sala comercial para alocar também. Eu ia pro Elbor, não vou pro Elbor, mas eu não queria ir pro Elbor. Desesperada, né? Pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Uma mãe de uma paciente minha, bebê, que é psicóloga, a Bruna, um beijo, Bruna, maravilhosa. Ela que fez o meu casamento com a minha sócia. Ela falou: Kelly, eu tenho uma amiga que tá procurando um espaço. Quem sabe vocês duas possam conversar? O nome dela é Angélica. Vou te mandar o contato dela. Fizemos contato. A Angélica foi lá num sábado. Ela lembra exatamente eu lembro, hora, data, 11 dia. da manhã, num sábado. Máscara, tudo, né? Plena pandemia. Sim, eu estou procurando um espaço. E a Angélica olhou pra mim, depois de me conhecer, disse: quer ser minha sócia? Aí eu falei: O quê? Quero! E eu brinco com ela que eu falo: não sei quem foi mais doida. Se foi você que me fez a proposta no dia que me conheceu, quer ser minha sócia, ou se foi eu que aceitei. E nós estamos juntas na sociedade desde então. Procuramos um espaço. Nós queríamos as mesmas coisas. Nós não queríamos um espaço médico, branco, frio. A gente queria uma casa, um lugar acolhedor. Nós queríamos atender a família. Nós não queríamos atender a criança. Porque a gente sabe que a criança é um reflexo da família. E o meu trabalho hoje é baseado na família. O meu tratamento é baseado na família. Eu tenho formação em tratamento baseado na família pelo Hospital de Massachusetts. E então, eu e a Angélica, desde então, locamos essa casa, começamos a reforma e agora estamos ampliando a Clínica Espaço Desenvolver. E qual é a proposta dessa clínica? É trabalhar e atender a família. Hoje, na clínica, nós somos em 12 profissionais, 2 secretárias, uma mensalista e um jardineiro. Então, nós temos, eu vou até contar, temos, né, as especialidades que atendem lá. Nós temos dentista, nutricionista, fonoaudióloga, 2, uma de linguagem e a outra de motricidade oral. Temos 2 pediatras, psicopedagoga, fisioterapeuta, não esqueci ninguém, nutrição e a minha sócia, que é terapeuta ocupacional, né, sócia? Formada em integração sensorial. E vocês não atendem com plano de saúde, somente particular? Somente particular. Porém, hoje eu posso afirmar que até 70% da demanda da clínica vem do plano de saúde. Por quê, Ed? Hoje o plano de saúde não consegue, e ele não consegue suprir a demanda, por exemplo, de autismo, que a nossa clínica atende muitas crianças dentro do espectro. E não tem o profissional lá também. Então, eles não têm certeza absoluta, porque a gente recebe, por exemplo, uma nutricionista que trabalha dificuldade alimentar. Então, eles encaminham essa criança. Eles indicam para a clínica de vocês? A gente faz, é como se fosse um convênio, uma parceria. Então, eles pagam o valor que eu cobro em consulta mesmo, só que eles pagam diretamente para mim. Porque aí os pais, no caso, entram em contato, eles têm o laudo, têm a requisição, entram em contato com o plano vai dizer: eu tenho nutricionista, você vai. E aí vai e sai de lá com cardápio. A mãe chorando: não, mas eu sei que meu filho tem que comer arroz e feijão, mas ele não come. Ele só come 5 tipos de coisas. Ele tá na mamadeira. Ele só come pastoso com 5 anos. Ele só toma mamadeira e come mais 2 tipos de coisa, que são crocantes. Então, tem uma questão ali nutricional importante, como um déficit de crescimento e ganho de peso. E a gente sabe que a alimentação é a base para as outras terapias. Se eu não tenho, por exemplo, um bom tônus muscular por falta de consumo de proteína, proteico, essa criança não vai evoluir na fisioterapia. Ela não vai evoluir na terapia ocupacional, que exige força. Então, a nutrição é a base. E durante muito tempo, a gente nem era lembrada, principalmente dentro do TEA, né, das crianças que estão dentro do espectro autista. Por quê? Porque tem outras demandas dessa criança que a família está preocupadíssima. Então, a alimentação vai ficando. Por exemplo, a fala. É uma demanda. A questão motora, de coordenação, é uma demanda. É muita preocupação, né? Muita. E fora que receber um diagnóstico para a família: olha, teu filho tem TEA. Já é por si só impactante. Difícil de lidar. Então, a clínica
esse nome que a gente escolheu, desenvolver, ele significa, a gente procura o desenvolvimento da criança dentro da sua potencialidade, ao mesmo tempo envolvendo a família nesse processo. Porque eu sempre falo para a família, então o meu acompanhamento é semanal com as famílias. E é completamente diferenciado, né? Aquele que você vai na escola, você vai na casa da criança. Eu vou na escola, ver como essa criança come na escola, como que ela se alimenta, como que é oferecido, de que forma. Porque, Ed, tem crianças que não entram no refeitório, que chora. Tem criança que entra no refeitório e fica assim, ó, tampando as mãos, chorando. Tem criança que entra, senta, mas empurra o prato. Tem criança que come na escola e não come em casa. Então eu preciso entender, porque eu sempre falo para os pais, comigo aqui é 45 minutos uma vez na semana. E eu não tenho uma varinha mágica. Sim. Aqui, ó, é trabalho duro. Entre escola, é uma parceria, família e todas as pessoas que acompanham essa criança. Então, se tem babá, eu vou falar com a babá. Se é a avó que fica, vou falar com essa avó, com essa tia. Vou falar na escola, propor parceria, propor mudanças dentro do ambiente escolar também, no que a escola pode oferecer. E tenho tido, assim, grandes avanços em determinadas escolas. Muita parceria. Kelly, olha, eu preciso que essa criança, né, dá um exemplo. Exemplo de uma criança que não comia nenhum tipo de comida de almoço. Na escola? Ou comida nenhuma? Nenhuma. Nada de comida de almoço e de jantar. Qual a idade dessa criança? 3 anos tenho. Eu ia falar o nome, não posso. 3 aninhos. Mas eu tenho mais de... Na verdade, eu tenho vários que não comem comida de almoço. Mas esse é um caso especial. Só comia frutas, pão, mas nada de arroz, nada de feijão, nada de mandioca, nada de carne, nada. Então, o almoço era fruta. Então, a gente começou... E ele tinha um padrão de alimentos claros e crocantes. Gostava muito de alimentos crocantes. Então, a gente faz uma lista de alimentos, aplica escalas e tal. Pra começar, né? Pra onde eu vou começar? Então, eu vou começar por um biscoito. Era autista, não? Não, típico. Então, é comum. Porque é muito comum a dificuldade alimentar, né? A seletividade alimentar na criança autista. Mas também tem umas crianças com comportamentos mais rígidos, típicas, que tem essa questão alimentar. Então, começamos com aquele biscoito bem gostoso, não sei se tu já comeu, de arroz, mas que em cima ele é chocolate. E tem um que outro de morango. Então, comecei com aquele biscoito. Comeu, gostou. Docinho e tal. Gostou. Na hora do almoço. Depois, comecei com um biscoito sem a cobertura, sem o chocolate. Gostou. Depois, fiz no consultório com ele o biscoito caseiro de arroz. Depois desse biscoito caseiro de arroz que eu fiz, olha a parceria e a paciência da família. Eu coloquei feijão. E aí, ensinei a mãe a fazer o biscoito em casa, a mãe seguia fazendo em casa e ele comendo. Dentro do prato dele, na hora, o biscoito de arroz com feijão no prato. A escola permitiu que ele levasse para jantar. Olha que legal. Então, olha a parceria da escola. Não, pode contar com a gente, o que a gente puder fazer, pode trazer o biscoito. Falei, é muito importante que ele traga para jantar isso com os colegas. Porque comer, não é só sentar aqui e comer. Comer é socializar. Então, quando eu falo de uma criança que não come, eu não estou falando só de um prejuízo emocional e físico. Eu tô falando de prejuízo social. Porque se eu vou te convidar para ir lá em casa, ou tu vai me convidar para ir na tua casa, eu garanto que tu vai me oferecer alguma coisa. Kelly, vamos, né? Quer comer alguma coisa? Um bolo, um pãozinho, uma pipoca, uma pizza, vamos pedir? Não, tu não me convida para ir na tua casa assistir TV. Então, essa criança, quando ela vai na casa do colega, ela não vai. Porque ela tem vergonha de pedir pra tia. Tia, faz miojo. Porque eu só como miojo. Ela não vai no acampamento da escola. Porque no acampamento vai ter fruta. E ela não come nenhum tipo de fruta. Então ela sofre. Não é fácil pra ela. E Ed, se isolando, né? Se isola. E não é frescura. Porque conselho ruim é o que mais tem. Mas já tentou bater? Ah, se fosse meu filho, eu botava o chinelo aqui, eu queria ver se não ia comer. Não come. Não resolve. Não resolve. Criança com transtorno alimentar não come. Eu recebi criança no consultório, 3 dias sem comer, que aí tirou a mamadeira, sob orientação do pediatra, tem que tirar a mamadeira. 3 dias não tomando mamadeira e sem comer.
começou a chupar o dedo ficou em carne viva. Meu Deus. Não come. Então, orientação, deixar sem comer. Não vai funcionar. Mito. Põe na escola que come. Depende. Eu tenho... Meus neurônios espelhos, de fato, estão ativos. Porque se a gente está falando de uma criança autista, ela não age por imitação, muitas vezes. Então, eu tenho um déficit nesse comportamento. Não vai comer. Se eu estou falando de questão sensorial, que para ela é difícil, aquele alimento na boca não é confortável, assim como um tecido não é confortável, como um toque não é confortável, o alimento também não é confortável. O cheiro ou o sabor, as características. Então, só de ver, a criança faz ânsia, quase vomita. E aí, nesse caso, precisa procurar um profissional, porque só a mãe não vai dar conta, né? Nunca. E ela vai se culpar, achando que a culpa é dela. E não é. Não existe culpa, né? A gente precisa trabalhar olhando pra frente, com esperança. E quando que uma mãe, assim, procura um profissional? São nesses casos extremos ou... Quando o barco afundou. Sendo bem sincera. E eu entendo. Porque a demanda é muito grande. E ela tem a esperança que é uma fase, que vai passar. Então vamos esperar, vai passar. Só que ela espera e não passa, Ed, e só piora. Porque a gente tem a neofobia. E vai tentando normal. de outras formas, né? Ela vai tentando. Isso, ela vai tentando. Então ela vai substituindo. Aí sem orientação, muitas vezes, acaba seguindo um caminho não indicado. O que vem a piorar ainda a seletividade. Porque ela vai substituindo. E, gente, na tentativa de a criança comer, porque ela de fato não come. E quando a gente fala desse transtorno, a gente fala de pessoas adultas. Existem adultos, essa criança cresce e não vai passar num passe de mágica, sem tratamento. Então ela vai ser um adulto com TARI, vai ser um adulto com transtorno alimentar restritivo e evitativo, ou seja, restringe a alimentação e evita. E comendo alimentos que dá pra contar no dedo. De num casamento, tu pergunta assim, ó, aí tá, teu filho vai numa festinha de aniversário de criança, come? Não come nada. Bolo? Não. Sorvete? Chocolate? A criança não só evita alimentos nutritivos, vamos falar assim, né? Porque eu não gosto de usar a categoria saudável e não saudável, porque todos os alimentos são permitidos. Mas ela também não come o restante. Agora, uma criança não comer chocolate, não comer bolo, o negócio tá feio, né? Você pensa, né? Tem coisa aí, né? Tem coisa. Gente, a conversa tá muito boa, tem muita coisa ainda pra mostrar. Eu acho que só um dia não vai ser suficiente uma entrevista com a Kelly. A gente vai para um breve intervalo, mas já a gente volta falando do material, das técnicas que ela usa e até alguma forma, né, alguma dica que ela pode dar pra você que de repente tá com o seu filho com restrição alimentar. Você precisa conhecer a doutora Kelly. Então a gente volta já, vamos para um breve intervalo. 3h46, estamos de volta no programa Gente de Negócios, conversando com a doutora Kelly Oenig, ela que é nutricionista materno-infantil, palestrante, escritora, educadora, terapeuta alimentar. Gente, o currículo dela é bem extenso. E, doutora, como é empreender nessa área? A clínica está recente, né? Você é uma empreendedora e quais os desafios, como é empreender nessa área de nutrição? Eu até falei lá no Instagram, né? Eu fui convidada para um programa que se chama Gente de Negócios, mas eu nem sabia que eu era empreendedora. Descobri que eu sou uma empreendedora. Eu sou empreendedora, eu sou empresária, eu sou investidora, porque empreendedora é quem tem a ideia, né? Então eu tive a ideia junto com a sócia, não foi uma ideia inovadora, mas foi uma ideia de abrir a clínica, que era o meu sonho e o dela, uma clínica multiprofissional, interdisciplinar, onde nós pudéssemos trocar. Então esse paciente chega na clínica e ele precisa de um acompanhamento de vários profissionais, nós temos ali. Nós temos 2 psicólogas, eu esqueci de falar. E você não atende só criança, atende adolescente? Tem adolescente também com transtorno alimentar? Tem, é o que mais tem.
Tem muito adolescente com transtorno alimentar, principalmente aqui, daí falando de... Tem com TARI, porque essas crianças crescem e é um transtorno alimentar. Explica pra gente o que é o TARI. O TARI, boa. O TARI, junto com a anorexia, com a bulimia e com a compulsão alimentar, faz parte do diagnóstico do Manual de Transtornos Mentais, DSM-5. Então, ele é um transtorno mental. Eu falo para os pais, isso é TARI, é um transtorno, é um diagnóstico que é feito por um médico, psiquiatra, de preferência, mas é um transtorno, a gente não está falando de frescura ou de uma criança seletivinha para comer, a gente está falando de um transtorno, essa criança sofre com isso. Precisa ser tratada e acompanhada por um profissional. E na adolescência, então a gente recebe mais pacientes com anorexia e bulimia. E também tem algumas crianças com compulsão alimentar, cada vez mais, infelizmente. Então é comum, por exemplo, eu ver crianças com 6 aninhos que comem muito, o dia inteiro, com obesidade. Então é preciso trabalhar a família. Ainda tem esses que comem demais? Tem o que não come e tem o que come demais. Que quando a gente fala de comer demais, tem uma questão emocional ali que influencia bastante. E quais os desafios que você pode citar pra gente empreender nessa área, Kelly? Os desafios, empreender na área da nutrição. Eu resolvi, como diz a minha sócia, ninguém faz como tu faz, Kelly. Você é única. Só você que eu conheço. As mães que faz querem assim. te levar pra casa? Sim. Porque com a tia Kelly come, então eu vou levar você pra casa. Eu resolvi padronizar. E hoje eu tô contratando outra nutricionista, porque a minha agenda não suporta mais. E eu também preciso do tempo para palestras e eventos. É escritora também, né? Sim. Todo esse material aqui é você que escreve. Eu tenho esse livro, que é o livro Lolo e Nina, Você Tem Fominha de Quê? Que ele fala sobre comportamento alimentar infantil. Então ele vai falar sobre comer na mesa, em família, sem o celular, ajudar na cozinha. Vai falar qual é a responsabilidade do pai e da mãe na hora da refeição e qual que é a da criança. Porque eu até falo para os pais, na infância, vocês querem tochar a criança de comida. Porque acha que a criança não sabe quando parar. Uhum. E eu falo, confia na sociedade dela. Você está dizendo que não quer mais, confia. Não enche o prato. Mas o nosso dever, como adulto, é dizer o que a gente vai comer, decidir onde a gente vai comer e o horário. Então, a gente vai comer na hora do almoço, na mesa, arroz, feijão, batata, macarrão. E o que a criança vai fazer? A criança vai decidir o quanto ela vai comer. Eu não tenho o poder de dizer que ela tem que tomar 4, 5 colheradas. Ela que sente a fome, né? A fome é dela, mas nós mães somos inseguras. E eu sempre falo, é biológico. Na natureza, quem caça? É a leoa. Quem dá comida na boca do passarinho? É a passarinha. Quem alimentou esse bebê intraútero? A mãe. Quem alimentou depois que nasceu via leite materno? A mãe. Então tem que comer. Poxa, como não vai comer, né? E aí a gente quer fazer essa criança comer. E se ela não come, a gente se sente culpada. Aonde eu falhei? Aonde eu errei? E a culpa paralisa. Então esse livro vem mostrar, né, e ajudar as famílias nesse sentido. É um livro dedicado para educação infantil, para crianças acima de 4 anos. E também tenho 2 livros de atividades que eu aplico muito na prática clínica como estratégias. Esse material, quem tem interesse, onde encontra, Kelly? Esse material vocês podem encontrar pelo meu Instagram ou pelo site também. Eu acho que vai ficar com vocês o Instagram, né? Dá pra gente colocar. Sim, sim. Nutrimãe Descomplicada, o meu Instagram. No link da bio, vocês conseguem entrar e ter acesso a todos os materiais. A Fran vai atender vocês com muito carinho e enviar pelo correio, vai pro Brasil todo. Olha só. Também está na Livrarias Curitiba, aqui da nossa cidade. E também vou colocar ele pelas plataformas da Amazon e Mercado Livre. E Kelly, e no caso de criança autista, como introduzir a alimentação? Que eu conheço, tenho uma amiga que ela tem uma filha autista e ela disse que ela só come frango grelhado. Uhum.
E às vezes, Ed, não é só frango grelhado, é o frango grelhado da Sadia. Ainda tem a marca. Tem a marca. Se for perdigão, por exemplo, acabou, não come. Como é que a criança sabe? A sensibilidade dela é muito grande em relação ao sabor, à textura. Tem criança que come o ovo só feito pelo pai. E em determinado dia, o pai trocou a frigideira e comprou outra. Fez o ovo, a criança foi comer, não tá igual seu ovo hoje. O que você fez? Comprou a frigideira, trocou a frigideira. E o pai consegue perceber? Ninguém percebe, só a criança. A sensibilidade é muito grande. Então, muitas vezes as famílias entram em desespero quando a marca descontinua o produto. Meu Deus, porque eles imagina. escolhem pela marca, pelo sabor, pela textura. Como inserir um novo alimento para uma criança com TEA? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é a familiarização. Eu preciso ter familiaridade com esses alimentos. Familiaridade não significa comer, não significa provar, significa experienciar. E eu posso experienciar essa alimentação de várias formas. E a principal delas é eu olhar para o alimento, eu cheirar o alimento, eu tocar. Quando a gente fala de comer em família, eu tô cheirando o alimento que está na mesa. Então a panela está ali, ou está numa travessa ali. Cada vez eu posso aproximar esse alimento do prato da criança. Fazer mudanças sutis. Quer ver? A criança extremamente rígida. Porque o que leva à seletividade alimentar no TEA, né, na maioria das vezes, é a rigidez comportamental. Então, se eu pego esse peito de frango, que ele só aceita assim, muitas vezes, grelhado inteiro, faço mudanças pequenas, começo a cortar ele em tiras, depois em quadradinhos. Então, as pequenas mudanças são grandes avanços. Kelly, você formou em nutrição, você tem uma filha, tua filha come de tudo, mas com Sim. 2 anos e meio você teve uma dificuldade também com ela. E aí, Sim. como foi que você lidou com a situação? É importante falar isso, porque a neofobia alimentar, o que é neo? Novo, fobia, medo. O medo de experimentar alimentos, ele é comum no desenvolvimento infantil. A maioria das crianças, a grande maioria, passarão por uma fase de seletividade alimentar. Então, é muito importante que as famílias ofereçam uma alimentação muito variada para essa criança. Por exemplo, até 2 anos de idade. Porque ali vem começa a fase da neofobia. Então, se essa criança comeu, vamos lá, 2.000 tipos de alimentos até 2 anos, ela vai começar a excluir e reduzir. Ela vai começar a selecionar. Fase da autonomia. Não quero, eca, nojo, cacaca. E aí compete agora a nós pais a dizer, não, esse não é nojo, esse não é cacaca. Vem cá ver, ó, o cocô aqui, ó, do cachorro. Esse é cacaca, esse é comida. Só, sem muita ladainha. Sim. Ser breve, né? Compete a nós porque ela tá experienciando nojo. É um sentimento. Então tá amadurecendo essa via. Então é normal. A fase de autonomia de eu dizer que agora eu não quero. Peraí, não é só você que manda não aqui. Eu também mando. Então ela também quer mostrar. E que bom que isso acontece. É normal. Isso é esperado. Mas como a gente lida com isso pode causar um problema nessa neofobia alimentar. Então é importante que a gente ofereça muita variedade. Porque quando chega aos 2, vai reduzir. Então tu pensa, se a minha filha come 2.000 tipos de alimentos, vai reduzir ele para 70%, 80%. Ela vai passar a comer 1.500. E se eu só oferecer 100 tipos, ela vai reduzir para 60. Então, a variedade na introdução alimentar, que vai dos 6 meses até os 2 anos, é muito importante. Comer em família é muito importante. E outra coisa, Ed, para finalizar, deixar a criança brincar com os alimentos. Porque a gente tem um mito, não pode brincar com os alimentos. Pode sujar, vai não pode sujar. Deixa a criança experienciar. Ela só vai ter uma introdução alimentar na vida. É muito importante deixar ela pegar, comer sozinha, com as mãozinhas. Eu falo, fazer máscara de abacate no rosto, no cabelo. Tem que deixar. Essa fase vai passar. E é muito importante que ela tenha esse momento de exploração. E aí, fala pra gente um pouco dos 6 segredos que vão fazer seu filho comer bem e sem birras. Eu acho que é o sonho de toda mãe, né?
Como você chegou nesses segredos? Os 6 segredos, na verdade, não são segredos, né? São hábitos que a família pode ter para auxiliar a criança. Então, primeiro, fazer refeições em família. É muito importante que tenhamos uma mesa, mesa. Eu tenho paciente que não tem mesa em casa, come no sofá. Como é que vai se relacionar, né, família? Temos que ter uma mesa em casa. Voltar a resgatar esse hábito. Eu falo pelo menos uma refeição em família. Pelo menos uma. Vamos tentar? Fazer refeições em família. Deixar essa criança participar no momento do preparo das refeições. Trazer ela, sem a intenção de que ela coma. Porque senão ela vai com pressão. Ninguém gosta de pressão. Ninguém gosta de chantagem. Ninguém gosta. Tu gosta de bucho? De boi? Gosto. Ah, então não deu certo. Eu gosto. Mas o teu marido não gosta de quiabo. Na época. Então, assim, imagina se eu pressiono ele pra comer quiabo. Se eu falo, vai apanhar se não comer. Tem que comer. Não funciona, né? Não funciona. Olha lá, abre a boquinha. Né? Então, levar a criança pra cozinha. Levar essa criança pra feira. Convidá-la para lavar o alface, sem intenção de que ela coma. Não pressionar a criança para comer. Outro dia eu até fiquei assustada que o Hector falou para mim, mãe, deixa eu provar o alface. Ele provou, eu fiquei, nossa. Olha, partiu dele. Ele que pediu. A gente tem que fazer o ambiente, proporcionar a experiência e deixar a partir dela. O Hector é uma criança típica. Então, confiar na fome e saciedade da criança. Então, comer sem pressão, confiar na fome e saciedade da criança, ter horários regulares de refeição, não ficar beliscando entre intervalos. Comer no horário certo, né? Comer nos horários, horário de almoçar, horário de tomar de café da manhã, horário de café da manhã. Não vou ficar a manhã inteira deixando a criança beliscar, comer um danoninho aqui. Para muitas crianças, meia maçã, 1 hora antes, tira fome. E aí na hora do almoço não vai querer comer, né? Na hora do almoço não vai querer comer. E conexão. Conexão com os filhos. Muitas vezes a criança está na hora da refeição reivindicando algo. A alimentação é comunicação. Se a criança não está comendo, ela está querendo me comunicar alguma coisa. E birra é uma forma de atenção, ainda que seja negativa, ainda que seja ruim na nossa concepção. Vamos supor que ele está querendo chamar minha atenção. Tá. E você está dando a atenção que ele está querendo? Porque na hora da refeição, ele está trazendo algo que está acontecendo, que não é na refeição que está acontecendo, é fora. Ficar atento, né? Muitas vezes uma ausência. Ficar atento. Exemplo para a criança, eu demoro 1 hora para alimentar meu filho. Às vezes a mãe fica o dia inteiro fora. Então aquele horário é o único horário que ele sabe que pode ter a atenção da mãe ali. Então ele fica 1 hora ali, desce, sobe. Então vamos dar atenção antes, brincar, sentar no chão. A gente fala fazer floor time, que é sentar no chão, brincar 30 minutos com a criança, se conectar de verdade, sabe? Sim. Mesmo com o tempo corrido, arrumar um tempo, né, pra criança. Como eu vi você dando dica, dá 10 minutos, né? Isso. Vai dando, né? Vai brincando do jeito que pode, né? Exatamente. Como pode. É difícil brincar para muitas famílias, né? Para mim também é difícil. Sentar no chão e brincar. Sem isso aqui, né? Sem o celular na mão. Então eu falo, guarda esse celular. Deixa lá. 30 minutos por dia. Senta no chão com teu filho e brinca. Mas eu não sei brincar. Vai fluir. Só senta do lado. Ele vai te conduzir. Com o carrinho, com a boneca, com a comidinha. Ideias é que não faltam. Não, para criança ativa não falta ideia. Doutora Kelly Hoenig, nutricionista, muito obrigada por reservar um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente hoje no programa Gente de Negócios. Ainda tinha muitas perguntas para fazer para você, mas a gente pode marcar uma outra oportunidade. Aproveita, já divulga suas redes sociais, onde encontra esse material, qual o endereço da clínica, e aí as pessoas conhecerem o teu trabalho, porque é um trabalho diferenciado realmente, né? É um trabalho que, gente, como ela falou, dá vontade de pegar e levar a doutora para casa. Obrigada, imagina. Mas aí já divulga tuas redes sociais. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz quando eu posso levar um pouco, talvez, de conforto para as famílias que muitas vezes buscam uma solução. Não há uma solução breve e fácil. Há muita mão na massa.
Então, eu fico muito feliz por estar aqui divulgando. Muito obrigada pelo convite. Todos os meus materiais, eu tenho 8 livros publicados e tenho a sacolinha Comer e Brincar, que é uma sacolinha que ajuda na hora das refeições pra gente não colocar tela. Num restaurante, num café. Eu falo, deixa dentro do carro para ser novidade. Quando chega, tira a sacolinha e deixa a criança se divertir, que tem jogo da velha. Olha que legal. Jogo da memória. Tem um jogo de tabuleiro também para a família interagir. É bem legal, inclusive alguns restaurantes estão comprando a sacolinha para colocar nos seus restaurantes. Bem legal. E vocês me encontram no meu @Nutrimãe Descomplicada, no meu Instagram. O Instagram da clínica é Espaço Desenvolver. A clínica fica aqui no Atiradores, bem pertinho do Hospital de Olhos, na Rua Alberto Croene, número 76. Eu agora estou contratando uma nutricionista para trabalhar comigo, para conseguir atender a demanda. E essa nutricionista está sendo supervisionada e treinada por mim, então vai continuar todo o meu trabalho. Legal. Para que a gente possa atender o maior número de famílias possíveis e ajudar essas famílias a passar por isso de uma forma mais tranquila. Parabéns, doutora, pelo seu trabalho. Eu admiro muito. Encontrei ela na Feira do Livro. Falei, gente, que trabalho sensacional. Quantas famílias estão precisando, né? Até a gente também precisa. E foram tantas dicas preciosas que a doutora tem um canal no YouTube e tem lá ela fala lá no aulão, né? 1 hora. Gente, se você puder assistir, muito bacana, né? Com as dicas que você dá. Obrigada. E qual é o seu canal no YouTube, doutora? Qual é o meu canal no YouTube? Sabe que eu não lembro? Porque faz tanto tempo que eu não acesso. Eu acho que é Nutri Descomplicada. É Nutri Descomplicada. Eu acho que você colocar lá. Ou é Kelly Oenig. Kelly Oenig você vai encontrar. Isso mesmo. Obrigada a você que acompanhou a gente até as 4 horas da tarde, são 4 horas e 4 minutos. Você pode também acompanhar, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Rádio _Resgate. Lá a gente publica todo o programa, toda a programação da Rádio Resgate. Ultimamente a gente não estava publicando porque o nosso computador estava para um backup, mas aí a gente vai continuar publicando todos os programas que estão sendo realizados aqui ao vivo na Rádio Resgate. Você também pode seguir a gente no nosso Instagram, radio.resgate, e também no nosso Instagram, daí informações e ficar informado de tudo que acontece em Joinville e regiões. Então eu agradeço você que esteve com a gente até agora, e na próxima quarta a gente tem mais entrevistado falando sobre negócios, falando sobre empreendedorismo, sobre as dificuldades, desafios e muita coisa bacana. Então eu aguardo você na próxima quarta. Continue com a programação da Rádio Resgate, é uma rádio 24 horas transmitindo a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai ser edificado através da Rádio Resgate. Um abraço para você e até a próxima quarta.